Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Então, é uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos, refletindo sobre essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos consola, que as reflexões de hoje possam ser proveitosas para todos nós, nos fortalecendo, os corações diante das provações, das dificuldades, enfim. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o homem no mundo. E estamos todos nós no mundo, encarnados aqui, mas antes de tudo nós somos espíritos. Então é importante que a gente não perca isso de mente, que a gente não perca esse referencial espiritual. Nós estamos aqui no mundo, vivemos no mundo, todos encarnados, mas somos espíritos. E como espíritos, nós temos propósitos espirituais, nós temos uma vida toda que tem aí alguns objetivos, Estar no mundo tem lá os seus objetivos como espíritos que somos. Então, entender isso é muito importante para que a gente possa viver aqui na Terra da melhor maneira, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade bendita da encarnação, com os propósitos os melhores possíveis, que a gente saiba realmente construir a nossa vida, fazer dessa encarnação essa grande bênção, aproveitando essa oportunidade. E aí a gente recorre então a uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 132, quando Kardec pergunta para os espíritos qual é o objetivo da encarnação. E eles vão responder que Deus, nessa sabedoria da sua criação, ele nos impõe a encarnação com o objetivo da perfeição. E para isso, alguns espíritos estão aqui no mundo em processos de expiação. Nós sabemos que enquanto espíritos, nós vivemos, várias oportunidades, várias encarnações, e nessas encarnações a gente vai semeando, a gente vai construindo o nosso próprio porvir, E nesse encadeamento da lei divina, a gente é responsável por tudo aquilo que a gente constrói. E nessa responsabilidade, muitas vezes, a gente semeia coisas não tão benéficas, E aí nós temos responsabilidades com todos os nossos atos. Então, muitas vezes, e a maioria de nós aqui no mundo, estamos nessa situação de expiação, responsáveis por aquilo que semeamos em outras oportunidades. E eles também dizem que outros espíritos vêm a título de missão, espíritos já mais adiantados, que vêm nos auxiliar a estarmos aqui no mundo. São essas grandes inspirações que nós temos daqueles que verdadeiramente souberam viver aqui, souberam vencer as dificuldades que a vida impõe e souberam nos exemplificar como é realmente viver o amor, viver os ensinamentos do Evangelho de Jesus, Viver como Cristo nos orienta, nos apresenta essa caminhada. Então nos inspiram, nos auxiliam nesses momentos, da vida. E esses estão aqui a título de missão, mas tanto uns como outros caminhamos para a perfeição. Esse é o objetivo da encarnação sempre, Um objetivo de progresso, de aperfeiçoamento. E aí, nesse objetivo, nós estamos aqui no mundo sofrendo também as vicissitudes da vida corporal, porque só o fato de estarmos no mundo já nos coloca algumas limitações, alguns desafios, As vicissitudes do mundo são essas dificuldades, essas limitações, ou seja, nós estamos aqui e invariavelmente vamos viver alguns desafios,
sejam desafios da saúde, enfermidades nossas mesmo, ou daqueles entes queridos, a própria dificuldade de mantermos a subsistência do corpo, né, do nosso e da nossa família, então a necessidade do trabalho, as dificuldades financeiras que nos assolam, enfim, dificuldades de relacionamento, porque convivemos com outras pessoas que são diferentes de nós. Então, todas essas situações são essas vicissitudes que a vida aqui na matéria, no corpo físico, nos impõe, essa vida enquanto encarnados, mas nós estamos aqui e lembramos, somos espíritos, e então Deus nos coloca a oportunidade da encarnação, de enquanto estamos aqui, partilharmos dessa obra da criação. Deus, como grande criador, criou o universo e todas as leis, criou o nosso planeta. E quando nós estamos encarnados, nós podemos e colaboramos com essa obra da criação. Na medida em que a gente age aqui no mundo, que a gente trabalha nas mais pequeninas coisas, né? No trabalho no lar, enfim, nos trabalhos que a gente realiza, a gente contribui para essa obra da criação, porque a obra, ela é viva, né? Ela se aperfeiçoa dia a dia, o nosso mundo segue em transformação, nós seguimos aperfeiçoando-nos enquanto coletividade, né? Enquanto humanidade, e quando estamos aqui no mundo, a gente contribui, a gente colabora para essa obra coletiva. E colaborando então para essa obra coletiva, a gente encontra também os meios de aperfeiçoarmos a nós mesmos. É isso que os espíritos dizem a Kardec na resposta dessa pergunta. Então a gente vê realmente a encarnação como essa oportunidade de estarmos aqui no mundo, de trabalho no mundo, de aprimoramento e de desenvolvimento de nós mesmos. E Kardec complementa isso no comentário da resposta, quando ele vai dizer que estar aqui no mundo é essa possibilidade de progresso, é um meio de progredirmos. E nesse meio de progredirmos é também um meio de estarmos mais próximos de Deus, porque o progresso, o caminho para a perfeição é esse, estarmos cada vez mais próximos do Criador, porque Deus, quando cria as leis divinas, né, e coloca essa possibilidade, nós todos somos seres perfectíveis. Isso quer dizer que na obra da criação nós seremos perfeitos um dia, estaremos mais próximos nessa comunhão com o Pai. Então nós estamos aqui nesse processo de caminhada, de aperfeiçoamento para um dia estarmos verdadeiramente em comunhão com Deus. Então, na caminhada da vida, nós aperfeiçoamos um pouquinho mais essa comunhão. Então, podemos nos aproximar um pouco mais cada dia de Deus. Que possamos, então, fazer esse processo, esse esforço, né, de estarmos cada vez mais próximos dele. É para isso que, enquanto espíritos que somos, estamos aqui no mundo. Então, a gente começa a perceber realmente como essa oportunidade da encarnação é essa oportunidade bendita, né? De melhoria, de aperfeiçoamento, de estarmos cada vez mais próximos de Deus. E como é que a gente faz esse processo de aperfeiçoamento, né? Diante das muitas dificuldades que a gente vive aqui na Terra, como a gente falava, estar no mundo implica aí para nós uma série de limitações e de desafios. Mas como é que a gente pode aproveitar dessa oportunidade da melhor maneira? A gente vai recorrer então aqui a uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito que se intitula um espírito protetor.
Essa mensagem está no capítulo 17, Sede Perfeitos, e a mensagem se chama O Homem no Mundo. E ela começa assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e justiça. Então a gente já percebe aqui mais uma vez essa retomada de que nós estamos no mundo, estamos sim, e isso faz parte aí dessa lei divina para o nosso progresso, mas nós somos espíritos, então enquanto espíritos que a gente possa se lembrar desses propósitos que a gente falava que são da encarnação, né? De aperfeiçoamento, de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, nessa busca, que a gente possa recorrer sempre a Ele, né? A Deus e aos espíritos que são amigos queridos, que nos auxiliam nesse processo, nessa caminhada. Então, aqui, esse espírito nos convida a purificar, então, os nossos corações, para que nesses momentos de estando aqui, termos, né, dificuldades, nós possamos recorrer ao auxílio deles que seguem prontos a nos ajudar, a nos auxiliar, mas que nessa busca de auxílio possamos estar verdadeiramente conectados com eles, que os nossos corações estejam abertos e, como eles dizem, né, com as disposições necessárias para acolher então esse auxílio que nos chega do alto, que o nosso coração possa ser essa terra boa para receber a semente que eles nos lançam, né, nas boas inspirações para as nossas ações aqui no mundo, que a gente possa então acolher. Então, para isso a gente precisa dessas disposições sinceras, estarmos conectados verdadeiramente de corações, porque são amigos queridos. Então, que o nosso sentimento seja sincero nessa busca do auxílio, do fortalecimento para cada uma das nossas buscas por assistência, né? E diante disso, ele diz, né, que não se demore nenhum pensamento mundano ou fútil. Então, que a gente tenha sempre em mente, né, em vista, esses propósitos espirituais, porque as dificuldades, as buscas, né, aqui da matéria, elas não têm outro objetivo senão esse, da nossa perfeição enquanto espíritos. Estamos aqui, vivemos aqui, e todas as coisas que a gente passa aqui são para esse propósito. Mas ele segue: não creiais toda a vida que, em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então, como a gente dizia, a gente está aqui no mundo, né? A gente precisa viver essa realidade, porque é isso que Deus nos oferece como essa grande oportunidade de caminhada. Mas para isso a gente tem na prece, na oração, esse auxílio. Quando os espíritos nos lembram disso, não é para que vivamos essa vida puramente de mística, né? Dessa desconexão com o mundo, buscando, né, viver uma coisa que é só espiritual. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui, precisamos viver aqui, mas a prece e a oração são esse auxílio, nos lembrando cada dia mais o quanto somos espíritos e quais são os verdadeiros propósitos das coisas que nós vivemos aqui no mundo. E nos fortalecendo, então, o coração nessa caminhada. E ele segue: não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia,
mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, esse aspecto, né, de santificar, na verdade, não nos prendamos aqui à palavra, mas é esse propósito de colocar em cada coisa, né, em cada detalhe, em cada ação do nosso dia, essa busca verdadeira pelo aperfeiçoamento. Então, nas coisas mais simples, se a gente está preparando o alimento no nosso lar, que a gente possa fazer isso com o coração alegre pela bênção de alimentarmos a nós e a nossa família. Se a gente precisa limpar, né, fazer a faxina do nosso ambiente doméstico, que a gente possa fazer isso com um sentimento sincero de gratidão a Deus pelo abrigo que nos oferece e mantermos então o ambiente doméstico limpo, higienizado, organizado, para que a nossa vida aqui seja a mais leve possível, que nós estejamos num ambiente agradável, salutar, né? Então, em cada pequeno detalhe, que a gente possa sacrificar, né, um pouquinho as nossas necessidades para verdadeiramente santificar, né, no sentido de fazer valer aquele esforço, aquele trabalho, com esses propósitos mais nobres de elevação, de purificação. Fostes chamados, ele continua, a entrar em contato com os espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes, ou seja, a gente está aqui, a gente convive com pessoas, nós temos dentro da própria família pessoas muito diferentes, que às vezes o convite, né, da convivência é um desafio, mas que nós possamos então aprender esse caminho da convivência saudável, sendo respeitosos uns para com os outros e não alimentando esses choques que nada mais fazem do que nos desestabilizar, né, nos tirar do prumo, nos fazem tão mal os momentos de conflitos. Sede alegres, ele diz, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. Então, que a gente tenha a consciência tranquila do dever cumprido em cada detalhe, então a gente vai poder ser alegre, feliz, né, na vivência do dia, como a gente já pode observar nesses espíritos que são missionários, que vivem aqui no mundo cheio de dificuldades, cheio de desafios, né? Cheio de convivências desafiadoras, enfim, uma série de questões, mas são alegres, são felizes, porque conseguem ver ao longe, né? Conseguem ver o propósito de cada uma dessas coisas, porque, como ele diz, nós somos herdeiros de Deus e a nossa herança é divina. Se a gente bem aproveitar dessas oportunidades da encarnação, nós caminhamos para dias cada vez mais felizes. Então, essa consciência do dever bem cumprido, retamente cumprido, só nos podem trazer felicidade e paz aos nossos corações. Cada vez mais que nós possamos aprender, então, né, nesse caminho. A perfeição, ele diz, está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Então a gente lembrava, né, o propósito da encarnação é o da perfeição. E aqui esse Espírito diz exatamente sobre isso, né? Mas a perfeição está na prática da caridade absoluta. Lembramos que caridade, como a doutrina espírita nos apresenta, não se restringe àquele auxílio material que nós damos aos nossos semelhantes, mas antes é um conceito bem mais amplo que diz respeito à benevolência, à indulgência e ao perdão. A benevolência para com todos, então essa bondade, no trato, né, com os nossos semelhantes, no convívio com aqueles que nos rodeiam, que nós possamos ser bondosos, agir com respeito, né, com carinho. Indulgência
para com as imperfeições dos outros. Então, nós somos imperfeitos, a gente sabe das nossas dificuldades, que nós possamos também compreender as dificuldades dos outros, né? As dificuldades e as imperfeições que eles têm, então ser indulgentes para com todas as imperfeições alheias e o perdão para as ofensas, porque às vezes os nossos companheiros podem nos afligir, né? Fazer coisas que nos desagradam, que nos ferem, então que nós possamos aprender a perdoar. Esse é o caminho da caridade mais amplamente entendida, como a doutrina espírita vai nos apresentar. E é esse o grande convite de estarmos aqui no mundo, então. Ele diz, a perfeição, né, essa busca da perfeição, que é o nosso objetivo, está na prática da caridade absoluta em cada momento da nossa vida. Mas ele diz, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior, ou seja, não está restrito àquela questão financeira, a gente não precisa disso para praticar a caridade, né? O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião, pois aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Então aqui a gente entende esse estar no mundo, porque nós estamos no mundo e convivemos com outras pessoas. Quando ele diz aqui de isolamento, né, aquele isolamento voluntário de claustro, né, de não convivência, não é a mesma coisa de que vivemos hoje, né? Somos convidados a um isolamento social que é justamente pelo bem coletivo. E aqui ele ressalta essa vida do egoísta. Justamente por vivermos em sociedade, por estarmos juntos e por pensarmos uns nos outros, é que somos convidados em determinados momentos a cumprir com o nosso dever, que pode ser o de proteger-se, né, no momento de estarmos mais nas nossas casas. Mas a caridade, então, ela só pode ser exercida nessa convivência comum, que às vezes não é tão próxima, tão cara a cara, mas continua sendo uma convivência. De alguma maneira, nós convivemos com aqueles que nos rodeiam no nosso lar, que convivem conosco, né? Na mesma casa, nós convivemos com toda a sociedade porque estamos interligados. A gente vive essa relação. Lá na questão 132 mesmo, no comentário que Kardec faz, ele ressalta o quanto tudo se encadeia e é solidário na natureza. Então nós estamos inseridos nesse grande todo, que a gente possa aprender a lidar com essas relações da melhor maneira, para agirmos cada vez mais com caridade, né? Agindo então no mundo, cumprindo com os deveres que nos competem em cada lugar em que estamos inseridos, seja esse lugar a nossa própria casa. E ele complementa e fecha aqui então essa mensagem dizendo: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face àqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, que nós possamos aprender esse amor, estar aqui no mundo amando os nossos semelhantes, né? Agindo conforme Jesus já nos orientava, já nos apresentava, né, esse caminho, que nós possamos estar aqui felizes pela oportunidade e diante de cada dificuldade que nós possamos encontrar então esse auxílio na oração, na prece, porque
Deus não nos desampara a nenhum de nós, seus filhos, e temos amigos queridos a nos auxiliar sempre nesse processo, então, de abrirmos os nossos corações. O auxílio não nos faltará, eles estão aqui prontos, a nos inspirar na caminhada do mundo, para que a gente possa verdadeiramente aproveitar desses momentos. Então, um momento singular como esse que nós vivemos, nada mais é do que essa grande oportunidade que temos de caminhada, de cada vez estarmos ainda mais próximos de Deus, porque nas dificuldades a gente acaba se lembrando ainda mais dele, Que nós possamos, com sentimento sincero, estarmos mais próximos, então, dessa comunhão com o nosso Pai, que Ele então nos fortaleça, cada um na jornada, na caminhada, fortaleça os nossos corações para que nós aprendamos cada vez mais a amar os nossos semelhantes, enfim, aproveitarmos essa oportunidade para caminharmos um passo a mais nessa trajetória da perfeição. Que Jesus nos inspire, que Deus nos abençoe a todos e derrame então as suas bênçãos, sobre todos nós. Muita paz, muita luz.